Um técnico em fúria. Ele é muito maluco dentro de campo. ¡Ey! ¡Que fique! ¡Que fique! ¡Ey! Professor, se vê desde acá, professor, de novo. Muitas vezes assisto o jogo ao lado do advogado. Tira mais o sono dele do que o meu. Tá expulso o Pessolano. Cartão vermelho pro técnico Paulo Pessolano. Amarelo pro Pessolano e vermelho. E aí a raiva foi uma carícia a ele nomás. É todo crescimento para mim, né? São coisas que eu errei. Como os jogadores vão suportar a pressão pelo acesso? Entregou com Bruno! Danilo pegou o seu. Muitas vezes você precisa do conflito para que você saia mais forte. Jogamos mal hoje, na situação que a gente tem que estar mais relaxado, né? Pra não sofrer agora. E aí eu explodi. Vai tomar no teu rabo. Tu é o único que não escuta. Me solta. Três jogos sem vitória e vem o Novo Horizontino. Velho, a gente não quer só subir, vamos fazer a maior campanha da história da Série B, velho. Bora! E o jogo foi muito difícil. O Cruzeiro venceu mais uma vez, com o apoio da sua torcida. Ali foi na força do torcedor, mais uma das vitórias importantíssimas. Após 18 rodadas, o Cruzeiro estava isolado na liderança da Série B, 7 pontos à frente do segundo colocado, o Vasco. O último desafio do primeiro turno seria longe de casa, em Alagoas, contra um adversário que não traz boas lembranças. 4 tá por ali também. Vem a cobrança com o Veneno, com o curvo, o toque de cabeça, Fábio tirou, o toque pro gol! Gol! Começa no rebaixamento. Cruzeiro e CSA. O jogo contra o CSA é determinante para o rebaixamento do Cruzeiro. Criou-se um folclore e o Cruzeiro não conseguia derrotar os times alagoanos. Não era só o CSA não, o CRB também. Gente, humildade para correr, humildade para jogar, coragem. Vamos se impor. Hoje é o último jogo que encerra e que é um trabalho que a gente fez muito bem feito nesse primeiro turno. Mérito nosso, dedicação nossa. Toda vez, pensa todo jogo que a gente se matou para chegar. Querendo ou não, a gente bota mais um capítulo nosso na história aí. Um turno que a gente fez. Sem a bola, intenso e organizado. Quero dormir com 44 pontos. Depende de nós. Temos que sair a ganhar. Tá bem? São ali, talvez, de todos os excessos, o pior, né? Claro que não justifica uma... Eu, como treinador, e no futebol temos que saber que os árbitros se falam entre eles. E também fica com bronca. Isso temos que aprendernos também. 49 minutos, 50 minutos para ascender. Eso sí lo tenemos que pensar. Esto es lo que está afuera. 50 minutos para ascender. No piensen en otra cosa. Entonces tiene que estar agresivo. ¿Sí? Tocou na frente, Gabriel dominou, bateu pra fora. Lourenço parou, segurou, Lucas entrou na área, vai bater de esquerda. E a bola tá lá com o Felipe Machado, vai arriscar dali de fora. Estoy cansado da cabeça. ¿Sí? Eu quero que evoluir, e a veces não veo e essa bronca tiro para fora. Eu sou assim. Não vai voltar a acontecer, se lo prometo a vocês, tá? Em Salvador, o Bahia monitora o movimento das SAFs pelo futebol brasileiro. Em breve, o clube deve seguir caminho parecido. O Bahia vai anunciar em agosto a parceria com o Grupo City para ser Sociedade Anônima do Futebol, com um projeto de ter até o 8º orçamento do Brasil e ter ali, tecnicamente, um projeto mais ambicioso do que o 8º. Para ser o 6º, para ser o 5º. A lógica estabelecida na cultura do Bahia, do torcedor interferir, do torcedor ser capaz de conduzir o processo do futuro do clube, isso reduz significativamente com uma SAF e mais ainda quando essa SAF é com um parceiro internacional que tem uma lógica estabelecida para vários clubes do mundo, tem um modelo de jogo único, tem um perfil de contratação específica, se ajusta, lógico, às circunstâncias locais, mas também traz a sua cultura global.
Ronaldo é acionista majoritário de 2 clubes, mas eles são administrados de forma independente. E eu brinco que a partir da minha chegada na Espanha, o passaporte foi apreendido. Eu fiz trabalho escravo, fiquei 3 meses lá. E mergulhei, né, no clube, depois passei um mês morando na casa dele, a Serena, a esposa dele, até hoje comenta isso, ou seja, odiou aquele período que ficamos a 3 ali no apartamento em Madrid. Na temporada 2021-22, o Valladolid passava por um momento semelhante ao do Cruzeiro. Lutava para retornar à primeira divisão. Eu fiz uma promessa que se o time voltasse para a primeira divisão, eu faria o caminho de Santiago em bicicleta. Com a volta do Valladolid para a primeira divisão, Ronaldo se viu diante de uma das frases mais antigas da humanidade: promessa é dívida. Na hora de descer, nós pegamos chuva, vento forte, vento frio. O fenômeno pedalou 200 quilômetros durante 4 dias até chegar à Catedral de Santiago de Compostela. É uma chegada onde que as pessoas se entregam, né? Elas se transformam durante o caminho inteiro e eu estou aberto para sentir, estou aberto para viver essa emoção e quero sentir no máximo da intensidade possível. Segundo o relatório da UEFA, entidade maior do futebol europeu, em 2022 existiam 180 clubes em 81 grupos no mundo, que eram parte de projetos multiclubes. O segundo turno da Série B começa amanhã para o Bahia. E o adversário é uma pedreira, o Cruzeiro, líder da Série B, que venceu todos os jogos que fez dentro de casa. Contra o Bahia, o Cruzeiro não poderá ter Paulo Pesolano, suspenso por causa da expulsão no último jogo contra o CSA. Sem o uruguaio, outro líder ganha importância. O zagueiro Eduardo Brock chegou ao Cruzeiro em 2021, ano difícil para o clube e também para o zagueiro, muito criticado por torcedores e parte da imprensa. Porque tinha muitos problemas, né? Principalmente fora de campo, com a parte da questão externa do clube, de questões financeiras, de todo o problema que o Cruzeiro teve, que foi o que fez com que o Cruzeiro fosse para o lugar que acabou indo. E ele realmente teve muita dificuldade. Depois ele até comentou que jogou por várias vezes com dor, com problema médico, que só foi curar na temporada de 2022. O Eduardo Brock é um jogador que nunca teve a técnica como ponto forte. Vigor físico, jogo aéreo, disposição, entrega, sempre teve. O Brock é um atleta que tem uma liderança natural, né? Então ele faz isso sem esforço. Ele foi um atleta que evoluiu muito, ele cresceu demais, né? Brock conseguiu respeito fora e dentro de campo e assumiu o posto de capitão da equipe. Eu me lembro quando eu cheguei, a gente estava treinando nesse campo e ele treinava no campo do lado ali sozinho, né? Fora dos planos, correndo, até que precisou de um zagueiro, chama ele. Ele foi muito criticado, então ele foi um cara que se superou, que venceu dentro do clube. Então ele acabou sendo um exemplo para todo mundo. Bom demais, tá louco. Só vivemos coisa boa, não dá pra reclamar de nada esse ano. Falou, Ronaldo. Melhora meu salário aí. E chegar em casa e ver ele, depois de tanto esforço, contando do ano passado, que foi um ano que não foi fácil, mas de toda a luta, do cara que acorda às 6 horas da manhã, vai pro clube, não almoça com a família, não vê o filho indo pra escola, não consegue participar de muita coisa com o Lorenzo. Eles ter que abdicar da vida deles por minha causa, isso é
É difícil e é por isso que eu digo que no final o que resulta é eles estarem bem. E no final das contas é eles que dão força pra tudo. Quando a gente perde ou que eu vou mal, quando deita na cama, são eles que conversam comigo. O Lorenzo que me abraça, ela que fala pra mim o que eu tenho que escutar. Após um turno inteiro de campeonato, era a hora de o Cruzeiro reencontrar o Bahia. Vários jogadores ainda se recuperavam de um surto de gastroenterite que atingiu o grupo após a viagem a Maceió no jogo contra o CSA. Eu passei muito mal, né? Eu acho que eu fui um dos que ficaram piores, né? Muita gente ficou mal, mas eu fiquei aqui no clube. Uma sensação ruim, né? Indo no banheiro toda hora, uma moleza, uma fraqueza, na sensação que parece que vai desmaiar, né? Conversei com o Pesolano, ele falou, não, tenta aquecer, ver se você consegue. Só para o clube ter tomado a decisão de colocar o time e a comissão técnica num contato tão próximo com a torcida, só a simbologia de tudo isso já diz muito do momento que o Cruzeiro vivia ali na Série B. Mesmo sem poder entrar no estádio por conta da suspensão, Paulo Pesolano decide acompanhar o time até a porta. Eles já tiraram 3 pontos do nosso campeonato já. E eles não podem tirar mais pontos. Agora é nossa hora de abrir deles de novo. É confronto direto, é o mais importante do campeonato. Para mim, vai ser um dos jogos mais difíceis do campeonato, vai ser hoje. Lembra o primeiro jogo do campeonato que a gente perdeu lá? A dor, lembra? A desconfiança, tudo. Rapaziada, a gente tá a 19 jogos do nosso sonho, velho. 19 jogos do nosso sonho. 1, 2, 3, 0! Olha que bolão, que bola pro Edu, atenção, é o Edu! Danilo Fernandes. Bola pra ele, aí pede bola, passe na frente, atenção, olha o gol do Bahia, Rafael Cabral nos pés do Raí. Bateu, não conseguiu, entregou mais atrás, o chute colocado na rede. Pode ter cansado. Olha o Copete, escapou, falta nele, vermelho direto para Eduardo Brocchi. E agora o Cruzeiro com um jogador a menos em relação ao Bahia, com 19 minutos do segundo tempo. Todo jogo tem uma coisinha, ele deu lá, os caras mataram a jogada e falou, a linha tá postada, não é cartão. Aí nós matamos a jogada com todo mundo postado e deu cartão, velho. Voltou no Pedro, entregou com o Bruno, Danilo pegou o sobre a Xavier fez cruzamento lá pra área. Isotávio, sobra na trave. Boa, acaba essa porra! Isotávio, deu de cabeça. Zé Ivaldo, a bola escapou. Rouba, nega. Saiu do goleiro. Rafael Cabral. Ele se desdobrou ali, né? Fez a gente lembrar do Dida em épocas mágicas do Dida. Daniel botou na área. O toque de cabeça. Extraordinário. Rafael Cabral de novo. Eu tava longe da minha melhor forma física ali naquele jogo, mas eu acho que tem várias coisas. A nossa cabeça ela é muito importante, né, pro corpo e pra toda a nossa vida. O Rafael disparado, melhor em campo, cara. Melhor goleiro do Brasil. Acaba, filha da puta! Não é à toa que todo mundo vai abraçar o Rafael Cabral agora. O Rafael fechou o gol hoje, a gente podia estar jogando até agora, porque ele tá defendendo. Pensando na permanência de um dos seus principais jogadores, a diretoria decide renovar o contrato de Rafael Cabral, que tinha recebido propostas para deixar o Cruzeiro.
Eu recebi 2 ofertas, né? Uma do Brasil e da Sampdoria, onde eu já tinha jogado. E, obviamente, quando você recebe, você vê tudo, você balança, né? Nós somos profissionais, né? A gente apresentou um reajuste, uma reorganização de todo o contrato dele, inclusive olhando para o futuro, e ele aceitou imediatamente. Também durante essa janela a gente renovou o Rafael Cabral. O Rafael Cabral tinha propósito aí da Sampdoria e depois surgiu o São Paulo. A gente não mexeu no salário dele agora, mexeu para o ano que vem. Com gatilhos aí de titularidade. Virei playboy. Virei playboy. O Bené, do filme Cidade de Deus, assim vascaíno, foi só uma das muitas pilhas que a internet produziu. Torcedores, estamos ricos. O Cebolinha também escolheu o novo rico. E o próprio perfil do Vasco aderiu aos memes. Tudo isso porque 700 milhões de reais estão prestes a circular por São Januário. Sim, para aprovar. 3.898 votos. Agora é oficial. 70% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, pertencem a 777 Partners, empresa dos americanos Josh Wander e Steven Pasco. A gente vai resolver o problema financeiro, a gente vai abater dívida com uma parte do aporte de capital e vai também investir muito no futebol. Vasco ia pra quê? Pra comemorar? Virada do Vasco, né? O Vasco é o time da virada. É o novo Vasco. A gente ficou feliz porque a gente conseguiu explicar o sócio. Acho que o grande protagonista daquela época era o sócio, porque ele tinha o direito, pelo estatuto, de mudar ou não. Então, a partir do momento que você tem quase 90% de aprovação, você tem uma série de pessoas que realmente estão ao seu lado, que entendem o que está sendo feito e que entendem o novo rumo do Vasco. Cruzeiro segue bem na Série B. Depois da vitória contra o Bahia, foram mais 4 partidas, com 2 vitórias e 2 empates, chegando a 7 jogos seguidos sem derrota. O reencontro com o Grêmio pode quebrar a boa sequência do Cruzeiro. O Cruzeiro já estava com essa gordura bem considerável, né? Aquele jogo do Grêmio talvez iria ser um dos últimos grandes testes do Cruzeiro. Às vésperas do jogo em Porto Alegre, o Cruzeiro conseguiu adiar o julgamento do técnico Paulo Pesolano, que poderia ser suspenso por conta das recentes expulsões. Nós contratamos um advogado que é brilhante, ele buscou todo um histórico do Pesolano antes do Cruzeiro e a participação dele nas partidas. Fizemos uma análise profunda e construímos uma tese para o tribunal, mostrando que o Pesolano ele teve uma atitude muito mais gestual forte do que a questão da palavra, e com isso a gente conseguiu suspender para ter mais tempo aí, para preparar uma defesa mais forte. Sem novas punições, pelo menos por enquanto, o uruguaio pôde viajar para comandar o time contra o tricolor gaúcho. Era um jogo muito importante para nós, por quê? Porque era la manera de mantener la diferencia con los equipos que venían bajo de nós. Nós sempre falamos que si nós fazemos as coisas bem, somos superior ao rival. E assim temos que estar pensando. Tá bem? Muito cuidado com Ferreira e Teixeira. Tá? São jogadores diferentes que têm 1 contra 1, têm velocidade. É direito, se está muito por fora, vai para dentro para chutar. E muito cuidado com Diego Souza. Hoje lo matamos a ele. Es el rival directo. Él es el que va a estar perto de nosotros para ganar el campeonato. Entonces, gente, lo que le pido, por favor, entramos 11, salimos 11 y jueguen con mucho coraje, más que nunca hoy. ¿Está bien? Vamos. Crescemos como equipe hoje, hein? Jogo assim a gente precisa ganhar fora de casa. Estamos fazendo um baita campeonato, mas está faltando um jogo desse fora de casa com vitória. Si ganamos este juego, se termina todo. ¿También? Todo lo que sufrimos en el año es este juego, gente. Sí, ficamos perto del título, ficamos perto del ascenso. Vai no seu limite, cara. De tudo, físico, técnico, tudo, caralho. Pra casa feliz. Bora, bora. 1, 2, 3, 0! Dispara, Ferreira agasalha no peito, coloca no chão. O Bitelo tá pedindo, olha o Ferreira, bateu mascado!
precisa do Grêmio. Vai, gol. Bola enfiada, atenção, Luvanor, cara a cara, Luvanor bateu! Gol! E essa pressão, ela tem um retrato nesse jogo, que é a briga da torcida, briga entre gremistas, no momento em que o Cruzeiro está vencendo o jogo. Depois dessa briga, ela é apartada, ela acaba, o jogo muda. Mas já tem que estar entre a linha de passe e a pelota, digamos, entre o punto e a pelota, como vai estar aí? O jogo vai até 52 e depois tem um acréscimo, tá? Professor, não me pode tirar amarela por falar. Ah, daí foi com ele, não tem critério nenhum nessa questão. Felipe Machado cola no Diego Souza. Bitelo bate aberto, toque de cabeça, Diego! Gol! Tem que encostar nele, ele é com o dedo da área. Meta o cara cabeceia, mas nós temos que bloquear ele. Ele não pode, na primeira ele já veio e eu tirei no último instante. A segunda ele fez o gol, velho. Agora não pode mais cabecear, pronto, passou. Gente, 50 minutos. Eu quero a todos conectados, lo da fora, gente. El corazón quente, gente. Cabeça fria que tem amarelo, tá bem? Cabeça fria. Nicolas vai fazer a ultrapassagem, ele segurou o passe, agora sim pro Nicolas, bola cruzada, atenção, olha o gol! Gol! Gasolina Rafa Silva, dale. Gasolina Rafa Silva, porque aí, Dani. Rafa, você en el cuadrado del lado dele. Ah? Aí pode ser você e no momento toca com luva. Lembra jogar perfilado e alguma bola que le joguen a você no espaço. Luvanor. Olha só que bom passe pro Rafa Silva, saiu o goleiro, bateu pra fora! Biel, aí também é liso, não dá pra ir no olho. Balançou, meia lua, linda jogada, Biel bateu, espalma, Rafael! O Pesolano foi expulso. Cartão vermelho pro técnico Paulo Pesolano do Cruzeiro. Ele estava reclamando aqui à beira do campo. Está todo grabado, olha aí. Estoy grabando. É increíble. Ei, increíble. Todo grabado. Todo grabado. Eu tenía micrófono y nunca le falté el respeto al árbitro y me termina expulsando desde el área. Por suerte tiene grabación ahí, porque la verdad ya no aguanto más. Este es un filho da puta, son cagones. Bola cavada pro Rafa Silva e Breno falhou, se chocou, ao gol! Somos mucho más que él. Hicieron un gol de bola parada y entramos segundo tiempo dormido ahí. Lo único que me faló el cuarto árbitro, tranquilo, Pesolano. Sí, tranquilo. Vermelho rojo. ¿Qué? Não, Chile, ele não viu nada. O único que fiz é pronto, é normal, é futebol. O Paulo Pesolano, que foi expulso, ele tinha prometido para os jogadores que ele não ia ser expulso mais, nós não conseguimos controlar. Hoje ele admitiu que tem passado do ponto e que o sangue do Uruguai acaba pesando e hoje pesou de novo. Ele carrega, Elkson partiu, pediu, Tassiano tá na grande área, bola atravessada, Janderson na trave! ¡No puede ser! Va campo, fala. Rafael Silva, intensidad para presionar que está caminhando. E que coloque a Pablo Silva por Bruno. Prêmio dignificando a presença de 51.000 pessoas, bateu Bruno! Profesor, con todo el respeto. Tá, tranquilo. No, pero vos erró. Están ahí. Pero no falei nada. Sí, cálmate. Pero no falei nada para vos, profesor. En la dos amarela, buen jogo, Rafa. Temos que pegar intensidad, cara. Segundo tempo, você se vai pressionar, ainda tem uma oportunidade mais de gol. Tem que me dar isso, beleza. Vamos. Salimos empatados 2-2, mas el jogo mereció otro resultado y fuimos muito superior en todo sentido. Y ahí fiquei muito feliz por el jogo que fizimos. Vamos, Pedro. Olha, tengo todo grabado para você, porra. No aguanto más, no aguanto más. É contra extranjeros, recuerde. É contra extranjeros, é não normal. A pulsión de hoje, cara, é increíble, porque estoy tranquilo.
Isso. Pode ser estrangeiro ou ser com você. Existe uma diferença. Pode ser com você. Pode esperar que a pergunta, se estiver na coletiva sobre isso, vai falar, você prometeu que ia se comportar melhor, que não ia voltar y fique tranquilo que mis jogadores van a escuchar todo lo que eu falei, como le prometi a eles. Eu não falta respeito a ninguém e não fiz nada para ser expulso. Perfeito. Durante a temporada a gente teve que fazer algumas conversas para que ele também se desenvolvesse nesse aspecto. Que ao mesmo tempo que esse comportamento faz com que ele faça a equipe crescer e evoluir em diversos aspectos, ali na beira do campo ele precisaria gerenciar um pouco mais as emoções. A gente teve essa conversa com ele séria. A primeira para tentar mostrar isso para ele e a segunda daí para exigir, para cobrar que ele tivesse um comportamento de acordo com os valores também do clube, né? Pela frente, mais um julgamento para a agenda de Paulo Pesolano e do departamento jurídico do Cruzeiro. Mas enquanto acumula cartões, o técnico uruguaio também acumula pontos, encurtando o caminho do Cruzeiro rumo à Série A. Estamos perto do ascenso. Estamos perto, hoje ficamos perto. 10 pontos de segundo e terceiro, né? 10 pontos e 12 de quarto. E 18 de quinto. Está fechado. Matamos o Náutico lá, pronto. Em Belo Horizonte, os diretores da SAF cruzeirense se reúnem semanalmente para reuniões de alinhamento entre as diferentes áreas do futebol. Essa preocupação, ela tem que estar o tempo inteiro na nossa cabeça, né? De não ter confusão nem mistura em relação à associação e SAF. Apesar do negócio ter nascido altamente misturado, agora chegou a hora, assim, a gente já vem desenhando essa linha no chão há algum tempo, mas agora chegou a hora da gente fazer um corte mais radical. A Associação do Cruzeiro, hoje completamente desligada do futebol, continua tentando se manter de pé sob o comando do presidente Sérgio Santos Rodrigues, cuidando das instalações sociais e dos outros esportes que carregam o nome do Cruzeiro, como o vôlei. São duas instituições diferentes. Como existe uma confusão na cabeça das pessoas muito grande, e principalmente na cabeça da justiça muito grande entre o que é a associação do Cruzeiro e o que é a Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, a gente tenta demarcar uma linha no chão muito clara para explicar. Eu atuo na Sociedade Anônima do Futebol e a minha gestão está aqui, ela para aqui. Para auxiliar nas tomadas de decisões e elaboração de novas ideias, a SAF criou um conselho consultivo, que não é remunerado e nem tem poder de voto, como nos conselhos do modelo associativo. O conselho consultivo ele é um órgão que não é estatutário, ou seja, ele não é um órgão obrigatório pela legislação. Ele foi criado porque tinha uma série de empresários conhecidos nossos, conhecidos do grupo, pessoas próximas ao Cruzeiro, que queriam contribuir de alguma forma no processo de gestão, nesse processo de reerguer o clube. O Cruzeiro hoje é uma empresa gerida com seriedade, com responsabilidade. Então isso para mim não tem preço, né? Obrigado por todos estarem aqui. É um prazer a gente estar discutindo o Cruzeiro, falando sobre o Cruzeiro e falando sobre o futuro. O que eu acho que a gente está fazendo aqui, eu não conheço. Obviamente eu pergunto para quem está no futebol há mais tempo, mas as pessoas que conhecem falam que não existe nada igual. Pessoas incríveis, com experiências complementares, super empresários, pessoas que estão no mercado há muitos anos. 47 milhões das receitas contábeis, elas já estavam antecipadas nos outros anos. Então, quer dizer... antecipado e gasto. Pelo montante da dívida, me parece, aí essa é a minha pergunta, quanto desses 58 milhões é amortização e quanto que é só juros rolando a dívida? É 100% amortização, praticamente. Tem um pedaço de juros, mas é amortização de 100% da dívida. E essas dívidas que a gente pagou eram dívidas que impactavam o futebol. A operação do futebol sozinha é superavitária. Se a gente não tivesse dívida, não tivesse todo o passado da associação, a gente ia lucrar 30 milhões o próximo disso esse ano. A gente esperava zerar e não ter receita com o estádio. Conseguimos quase 13 milhões de reais entre Mineirão, Independência, todos os estádios que a gente foi, mesmo Brasília, a torcida representou e mostra que o Cruzeiro é gigante, é nacional, é mundial, porque sempre nos apoiou e foi quem carregou o clube nesse ano, né? Nesse último ano.
Qual foi a premissa que a gente colocou aqui em termos de Campeonato Brasileiro e reflete um pouco a Libertadores, né? A gente colocou uma premissa que a gente vai chegar em 12º no ano que vem, que é uma premissa bem agressiva. Eu vou ficar bastante feliz se a gente conseguir fazer isso. Em 2024, em 8º. E a partir de 25, a gente ficaria entre os top 5 todos os anos. A base de sustentação de todo o projeto da SAF está no departamento de futebol, que busca a todo momento encontrar bons ativos que possam trazer retorno desportivo e principalmente financeiro para o clube. A gente está terminando de acertar uma contratação de um volante da Ferroviária 2003, o Ian, que é um destaque lá, e eles acabaram negociando porque o menino está caindo de produção, e aí a ideia é recuperar ele aqui. A gente está trabalhando para ver, esse vai sair no bid meio que em cima da hora aí, mas é pensando no sub-20. E ele está meio desmobilizado lá, teve uma briga nossa com o São Paulo para trazê-lo para cá, confirmando o acesso, sentar com o Pesolano de uma maneira mais definitiva aí para pensar o próximo ano. A gente tem caixa para sobreviver bem mesmo, um mês. Se a gente for bastante... gastar pouco, as bilheterias dos jogos forem mais altas, que não tem muita coisa para entrar, talvez a gente consiga pagar metade da folha que vence em outubro, né? Mas obviamente a gente precisa de uma solução de dinheiro novo até lá. A promessa feita aos jogadores de não ser mais expulso caiu por terra depois do cartão vermelho em Porto Alegre contra o Grêmio. No quiero falar de eso, mas por sorte tengo toda a gravação, porque a veces, ¿qué acontece? Falava aí dentro. Você vê um treinador de novo expulso. Cara, este cara é doido, tem um problema, não entende. E por sorte tenho a gravação mesmo para mim. Agora, o primeiro que sou cobrado sou eu comigo mesmo. Minha família, o primeiro que tenho é minha mulher. De novo não pode ser. Meu pai. De novo, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Mostrás en la cancha una personalidad que no tenés. Él es súper tranquilo y está siempre pensando en los demás y no le gusta, no se pelea con nadie, nunca se pelea, no toca bocina en la calle, en el auto no toca bocina, o sea... ¡Eso, Manu! ¡Bolerazo! Lo ves así de ese lado y decís, pero ay, la gente se va a pensar que eso es una cosa que no es, realmente no lo es. Bueno, pero ahora se pone... Manu quería hacer eso. É o mais lindo que há, é o que disfruto mais. Fica difícil falar. Quando estou com a família, disfruto e como sempre falo, eu faço tudo por eles. ¡Ay, le ramo! Es muy bueno, es un muchacho, siempre está que necesitamos. Que siempre la peleo mucho, ¿sí? Los problemas como todas las familias, puede ser económico, puede ser de cualquier tipo, pero siempre lo que me queda, unos padres luchadores por sus 3 hijos, siempre nos dieron lo máximo. Va para grandes logros, o sea, es una persona que es muy especial. Él contagia la piel ganadora, digo, de ganar, de siempre para adelante y siempre triunfar. Defenderlo. E agora vamos olhar para aqui. Às vezes a gente pode descer. Em uma audiência virtual, Pesolano será julgado por 2 das suas 3 recentes expulsões. Uma contra o Fluminense no jogo de volta da Copa do Brasil e a outra diante do CSA, no último jogo do primeiro turno da Série B. Primeiro que nada, disculpen la molestia de estar falando esto, né? Eu gosto de trabalhar no futebol e estar falando esto não é normal para mim. Mas lo que falou aí Cláudio, ¿sí? Eu, la verdade, eu não quise nunca ofender árbitro. No falé eso 100%, ¿tá? Mas es lo que escribió. Nuevamente pedir disculpas por estar pasando por esto, porque lo primero es me avergüenzo de estar pasando por esto, ¿también? A gente percebe que o senhor é bastante inflamado, bastante, enfim, sanguíneo, né? Sim. Qual é a explicação que o senhor pode nos trazer assim, por esses atos reiterados contra a equipe de arbitragem? Eu sou muito também de cobrar de meus jogadores, de levantar os braços para meus jogadores. Mas, como falamos, a vezes você se faz fama, ¿sí?
de estar reclamando una jugada y hayan que a veces que estamos reclamando todas las jugadas y a veces no estoy hablando con ellos. O treinador do Cruzeiro, por ele ser um treinador estrangeiro, jovem, reconhecido que precisa melhorar nesse aspecto de controle emocional, em razão disso eu vou aplicar a penalidade de 3 partidas de suspensão. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bom. Saiu muito melhor do que a gente imaginava. Mesmo sem Pesolano à beira do campo, o Cruzeiro passou fácil pelo Náutico na rodada seguinte em Belo Horizonte. Goleada por 4-0. Nos jogos seguintes, empate por 1-1 contra o Sampaio Correia no Maranhão. E outro empate sofrido contra o Criciúma, com a presença de Ronaldo no Mineirão. Rodrigues, ele encara mesmo a marcação. Lincoln, Bruno Rodrigues, pode marcar, bateu! Jogamos mal hoje, a situação que a gente está tem que estar mais relaxado, né? Não é que tem que ser ao contrário, né? Sofrer agora. Bom, resultado do fim de semana não exatamente o que a gente esperava dentro de campo, mas acho que de uma certa forma também é bom porque eu comentei com várias pessoas ali, né? Tava muito um clima de oba-oba, assim, parecia um jogo festivo, né? Parecia um amistoso, não parecia um jogo de verdade, então acho que ficou um sinal de alerta aí que, porra, não vai dar pra... A gente vai ter que realmente conquistar em campo e vamos ter que se dedicar mais. E espero que quinta-feira, porra, seja um bom resultado. Uma vitória e 3 pontos. Em 3 dias, diante do Operário, também no Mineirão, o Cruzeiro teria oportunidade de voltar a vencer. No Vasco, boas notícias se aproximam. O dia da assinatura do contrato com a 777 chegou. Você começa a ter gestores sentados na cadeira, ao invés de você passar por uma série de conselhos deliberativos e afins. Eu diria que ainda bem, porque o Vasco precisava desse investimento e precisava principalmente de um novo dono. Os valores de investimento, eles encantam porque são valores que provavelmente vão mudar um pouco a situação do Vasco. Caso de Textor, caso de 777 são financistas e muitas vezes os projetos não nascem de uma forma estruturada, eles nascem muito pela oportunidade. O Botafogo não vai bem no Brasileirão. Apenas uma vitória em 10 jogos e a zona de rebaixamento se aproxima. A gente enxerga o futebol do Botafogo como um processo. A gente não pretende ser campeão da noite para o dia, nunca vendemos isso ao torcedor. A gente era bem realista quanto à expectativa de performance. Tá? A gente sabia que era um ano muito complicado e por mais que a gente tenha trazido atletas e comissão técnica de muita qualidade, a gente sabia que era um ano conturbado, então assim, nosso objetivo era fazer uma Série A tranquila. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, nascido e criado em Santa Maria. Ser jogador de futebol sempre foi o meu sonho, sempre foi sonho da minha família, do meu avô, que me incentivou, né, a jogar futebol. Ele faleceu quando eu tinha 13 anos, um pouco antes de eu sair de casa, a primeira vez. Eu vejo um jogador guerreiro em campo, né? E ele sabe, né, das suas limitações, mas é um atleta que nunca vai parar em uma disputa de bola. Esteve em um dos piores momentos do Cruzeiro, na primeira parte, em 2020. Um ano difícil, né? Era o primeiro ano do clube na Série B. Muitos jovens, muita gurizada. E mesmo quando o time estava em situação difícil, em que ele errava passe, em que ele tinha erros decisivos que contribuíam para derrotas que colocavam o Cruzeiro em situação de risco, de queda para a Série C, é um jogador que sempre mostrou disposição e entregava o que podia, o que tinha. Em 2021, Felipe Machado foi para o Grêmio e teve o pior ano de sua carreira. Foi difícil. Desculpa. Foi difícil porque eu fiquei treinando separado, sozinho muitas vezes e
E no meio do ano tive Covid, precisei passar por uma cirurgia no pulmão. E se você pensar um cara ter um caso de Covid como que ele teve, com uma consequência muito grave, com necessidade de cirurgia. Eu não conseguia conversar e eu sentia muita falta de ar. E ouvi, né, de médicos que eu não ia conseguir mais jogar futebol, que eu não ia conseguir mais atuar durante 90 minutos. Mesmo sob desconfiança, em 2022, Felipe Machado voltou ao Cruzeiro para, enfim, se estabelecer no clube. Nós gostamos de pressionar, gostamos de um equipo aguerrido quando não temos a bola. Quando temos a bola, jogar rápido. E esse jogador fazia tudo o que nós queríamos. Depois errava um passe, errava sim, mas todos erram. Titular no time de Paulo Pesolano, Felipe Machado estava em campo mais uma vez na 29ª rodada para enfrentar o Operário no Mineirão. Um jogo que poderia deixar o Cruzeiro ainda mais perto do acesso matemático à primeira divisão. Eu lembro bem desse lance. Deram uma casquinha, né? O atacante deles ganhou uma casquinha, sobrou pro outro atacante, ele já virou chutando, né? Olha a batida de longe, Júnior Brandão! Tentou surpreender o goleiro! Vai terminar com 53 minutos o primeiro tempo. O jogador deles erra o passe, eu consigo roubar, enfio a bola em profundidade pro Bruno, o Bruno rola pro Edu, o Edu faz o gol. E perdeu a bola, o Cruzeiro chegou, o Bruno Rodrigues pro Edu! Muito mérito, porque era um jogo que estava difícil também para o Cruzeiro e com participação total do Felipe Machado e dentro daquela característica do Pesolano, né? Tentar roubar a bola imediatamente, naquela pressão pós-perda, no campo do adversário. Depois de ser tão criticado, né? Consegue participar efetivamente de um momento bom do clube, depois de viver tantos momentos ruins no clube. O outro tá de costa, o outro tá conversando, o outro tá lá. Vocês não ouviram, não? Estão ouvindo? Cara, então, na verdade aconteceu algumas coisas durante o jogo, que quando eu cheguei no vestiário eu tava cobrando ali alguns jogadores e acabei discutindo com o Machado sobre a reação dele e tal. E aí ele veio atrás, falou, tá falando isso daí comigo e aí eu explodi. Vai tomar no teu cu, tu acha que tu é o dono da razão, tu é o único que não escuta. Não é o único que não escuta, cara. Vai tomar no cu. Eu tô falando da bola parada, velho. O cara acabou de falar que o juiz parou o jogo, cara, e tu não quer escutar, tu quer te xingando da hora. Te xingando. Obviamente a discussão foi dura, né? Foi forte, tiveram que separar ali e tal. É lindo isso é o futebol. A vezes quando lo vemos de afuera achamos, hay problemas no vestidor, hay problemas. No, futebol é isso. Tranquilo, silêncio. Quem conhece o Machado sabe, quando ele entra em campo ali, ele fica muito louco. Eu sou um cara, né, muito explosivo, né, e tô conseguindo controlar bem isso, tô conseguindo melhorar isso. O conflito também faz parte desse processo. Muitas vezes você precisa do conflito para que você saia mais forte. Mas eu não acho que atrapalhou, sabe? Eu acho que foi algo que ajudou para aquele jogo específico, que a gente não estava bem. E até nos uniu mais. É uma chance para o Operário, vem a bola fugindo da marcação, a batida de fora, na trave! Felipe Machado na cobrança, manda no alto, Bruno Rodrigues na direita, cruzamento para a área, Luvador! Foi muito emocionante, muito marcante para mim. Eu abraço o Rafa ainda depois do jogo, né? A gente se abraça, depois a gente conversa, a gente pede desculpa um pro outro, a gente se acerta e ficou marcado aquele jogo ali. A gente até brincou depois do jogo que, agora a gente vai sair campeão.
fechado, ¿no? ¿Sí? Así que buen descanso, nos vemos el domingo para entrenar. Nos vemos segunda-feira, allí. No episódio final, uma sacudida no elenco do Cruzeiro. ¿Qué aconteció esta semana? Y eu crecí más como entrenador. Nunca más va a acontecer en Sudamérica que eu dé 3 días libre. Nunca más en mi vida. ¿Cuál es el problema del jugador de fútbol? No sabe aprovechar eso. Porque la cabeza de nós es una merda. Como as outras SAFs terminaram 2022? A incrível apoteose celeste.